Panificadora Britânia, Multipane, pães frescos com facilidade. 5 pontos positivos e 5 pontos negativos da panificadora Multipane de 550 watts da Britânia. Ter pães fresquinhos e feitos em casa, sem esforço e com a massa no ponto ideal. Será que esta máquina é a solução certa para você? Chegou a hora de descobrir. Nós somos o Review Produtos Online, um canal dedicado à análise de produtos. Se você quer parar de entrar em fria na hora das compras, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Só lembrando que deixamos o link do produto na descrição e um bônus no final do vídeo. Agora vamos começar pela parte boa. Os 5 pontos positivos da panificadora Britânia Multipane, com todos os detalhes essenciais sobre este aparelho. Primeiro ponto positivo: versatilidade de programas e receitas. A panificadora traz diversos ciclos que permitem preparar pães variados, desde os tradicionais brancos até integrais ou sem glúten, bolos e até geleias. Isso significa que você pode explorar muitas receitas sem precisar de outras panelas ou etapas manuais, já que a máquina mistura, sovam e assa. Para quem deseja variedade no café da manhã ou lanches, ter uma lista de modos pré-programados torna o dia a dia muito mais prático. Os ciclos facilitam também a vida de quem não tem tanta experiência na cozinha. Basta inserir os ingredientes conforme a receita e selecionar o programa certo. O próprio aparelho se encarrega de calcular tempo de descanso, sovas e assamento. Isso minimiza falhas e garante uma massa mais uniforme. Segundo ponto positivo: ajustes de tamanho do pão e cor da casca. Há a possibilidade de escolher entre diferentes tamanhos de pão, geralmente pequeno, médio ou grande, além de controlar se a casca ficará mais clara, média ou escura. Isso se mostra valioso para acomodar preferências individuais, pois nem todo mundo gosta daquela casquinha muito torrada ou de um pão extremamente grande. Também é útil para adaptar a produção à quantidade de pessoas na casa, evitando desperdícios ou falta de pão na hora do café. Para quem cuida de dietas específicas ou mora com poucas pessoas, poder determinar o tamanho exato reduz a chance de sobrar pão e evita ter de congelar ou jogar fora excedentes. No final, cada pessoa encontra o ponto de casca e o peso adequados ao próprio gosto. Terceiro ponto positivo: timer que permite programar a hora de início. É comum que esta panificadora ofereça a opção de programar o início do preparo com horas de antecedência. Assim, você pode colocar os ingredientes na cuba à noite, selecionar o timer para que o pão termine de assar pela manhã e acordar com aquele aroma delicioso de pão fresco. Isso aumenta muito a praticidade e o conforto, pois dispensa acordar cedo para iniciar o processo ou ter de esperar longos minutos antes de comer. O timer é também útil para quem trabalha fora e quer chegar em casa com o pão recém-assado. Basta planejar o horário de término do ciclo, lembrando de levar em conta o tempo total de preparo, mistura, fermentação e assamento. É uma comodidade que transforma a rotina e traz um toque caseiro à alimentação diária. Quarto ponto positivo: função manter aquecido e painel intuitivo. Quando o pão termina de assar, o aparelho pode mantê-lo quentinho por certo tempo, sem exagerar na temperatura. Isso garante que você encontre o alimento no ponto certo, mesmo se não puder retirá-lo imediatamente ao fim do ciclo. Além disso, o painel de controle costuma ser claro, com botões diretos e visor que exibe o andamento da receita, tempo restante e possíveis ajustes. Essa clareza torna o uso quase autoexplicativo, tanto para quem já está acostumado a panificadoras, quanto para quem está começando na cozinha. Em poucos toques, você escolhe o peso, a cor da casca, o programa e o timer, com acompanhamento visual de cada etapa no painel. Quinto ponto positivo: economia e praticidade na hora de fazer pão caseiro.
Mesmo usando eletricidade para sovar e assar, a panificadora traz economia se comparada a comprar pães especiais com frequência. Se você gosta de pães artesanais ou sem glúten, que costumam ter valor alto no mercado, a máquina se torna um investimento para produzir em casa com custos mais controlados. Além disso, prepara a massa de forma automática, economizando tempo e esforço físico em sovas manuais. As combinações de ingredientes também podem ficar mais baratas do que comprar versões industrializadas. Você escolhe a farinha, o fermento e os complementos, sementes, castanhas, garantindo qualidade e sabor personalizados. É uma forma de ter pães diferenciados, sem depender de padarias gourmet. Nossa, depois de tanta coisa boa, já deu vontade de comprar, não é mesmo? Eu também fiquei. Afinal, não quero que você acabe comprando algo errado ou, pior, uma fraude que aparece toda hora por aí. Agora, vamos falar detalhadamente de 5 pontos negativos da panificadora Britannia Multipenny com 550 watts. Embora seja uma excelente solução para quem ama pão fresco, ela apresenta certas limitações que podem desagradar parte do público. Primeiro ponto negativo: tamanho relativamente grande e espaço na cozinha. O aparelho pode ocupar uma boa área na bancada ou no armário, sendo mais alto e volumoso do que se imagina ao ver fotos. Em cozinhas compactas, pode não ser simples encontrar local para deixá-la sempre acessível. Se você precisa guardar e retirar da prateleira toda vez, o peso e o volume podem dificultar o manuseio constante. Para quem tem armários cheios de eletroportáteis, isso pode ser um transtorno. Segundo ponto negativo: tempo prolongado de preparo. O ciclo completo, desde a mistura até o final do assamento, pode levar cerca de 3 horas ou mais, dependendo do tipo de pão. Embora o timer e as funções sejam úteis, o processo não é tão rápido quanto colocar uma mistura pronta no forno tradicional. Se você quer algo imediato, pode ficar frustrado com a necessidade de aguardar todas as etapas de fermentação e assamento. Para contornar, é possível programar o timer noturno ou antecipar o preparo, mas é preciso planejar. Quem está acostumado a soluções rápidas pode estranhar essa espera maior até o pão realmente ficar pronto. Terceiro ponto negativo: quantidade de pão limitada por ciclo. Apesar de poder escolher tamanhos diferentes de pão, a panificadora não supera certo limite de massa, pois a cuba e o motor foram projetados para um volume específico. Se você quer assar vários pães grandes seguidamente para servir muita gente, precisará repetir o processo diversas vezes, gastando tempo e energia elétrica adicionais. Para grandes eventos ou famílias numerosas que consomem muitos pães diariamente, um forno convencional pode ser mais prático e rápido para grandes lotes, mesmo que implique um pouco mais de trabalho manual. Quarto ponto negativo: barulho durante a sova. Quando o motor entra em ação para sovar a massa, pode gerar ruído considerável, especialmente se estiver sobre uma bancada que amplifica vibrações. Em alguns momentos, essa intensidade de som pode incomodar, principalmente se ocorrer à noite ou em ambientes onde o silêncio é valorizado. Quem mora em apartamento e tem vizinhos sensíveis precisa levar em conta a hora em que vai iniciar o programa. O barulho não é insuportável, mas é maior do que se imagina para um simples eletrodoméstico. Então, se você planeja usar a função de timer noturno para acordar com o pão pronto, talvez ouça o som durante o processo de mistura nas primeiras horas da manhã. Quinto ponto negativo: limpeza da cuba e da pá de sovar pode exigir cuidados. Ao finalizar o preparo, o pão pode grudar levemente na pá de sovar ou nas laterais da cuba, dependendo da receita. A retirada da pá às vezes é um pouco trabalhosa, podendo formar buracos no fundo do pão. Além disso, é preciso limpar tudo bem antes de um próximo uso, para evitar odores e acúmulo de resíduos de massa. Se a cuba tiver revestimento antiaderente,
não se deve usar objetos metálicos ou abrasivos. Isso requer um pouco de paciência e técnica para soltar restos de massa e manter o antiaderente em boas condições. Quem está acostumado a formas tradicionais, às vezes acha esse processo mais demorado. Apesar desses pontos, a panificadora Multipane, de 550 watts, da Britânia, ainda é muito procurada por quem deseja praticidade na hora de fazer pães e outras massas, sem precisar sovar manualmente. No fim das contas, vale considerar as vantagens de ter pão fresco todo dia, diante de possíveis desafios de espaço, barulho e limpeza. A seguir, vamos falar sobre o bônus para que você use seu aparelho da melhor maneira. Bônus. Algumas dicas para tornar a experiência ainda melhor incluem medir ingredientes com precisão, principalmente fermento e líquidos. Retirar a pá de sovar antes do último crescimento, se o aparelho permitir uma pausa, para reduzir buracos no pão e adaptar receitas de pães comuns, testando variações de farinhas e complementos. Manter a cuba e a pá sempre limpas e livres de resíduos prolonga a vida útil do antiaderente. Também é bom verificar se há estabilidade na bancada, reduzindo vibrações durante a sova. Então, por que considerar esta panificadora da Britânia? Se a sua meta é ter pães feitos em casa com pouco esforço, variedade de receitas e a conveniência de um timer que gerencia todo o processo, vale a pena analisar essa possibilidade. E você, o que achou? Me conta nos comentários se você acha que este produto vai te salvar. Até nosso próximo vídeo.